Agora passamos a um outro tema, serviços públicos essenciais, fornecimento de energia elétrica, mais precisamente sobre a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, qual é que é o regime sancionatório e a responsabilidade civil. Vai-nos ser apresentado pelo Dr. Eduardo Freitas, que é também mestre que é também, peço desculpa, licenciado e mestre pela nova School of Law e que é também um dos elementos integradores desta equipa, do Nova Consumer Lab, e além disso ainda é estagiário na ERSE, portanto é alguém que trabalha com energia e eu dava-lhe a palavra, eu não estou a ver aqui no meu ecrã, mas perguntava-lhe, Dr. Eduardo, se pode entrar. Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, aproveito para cumprimentar a professora Sandra Pocinhas, o professor Jorge Carvalho, os meus colegas da ERSE e demais presentes. E começo a minha apresentação por referir que o contrato de fornecimento de energia elétrica possui características muito especiais. Em primeiro lugar, é um contrato relativo à prestação de um serviço público essencial, e tanto assim é que dificilmente estaríamos aqui reunidos se não fôssemos todos nós titulares, ou pelo menos beneficiários de um contrato de fornecimento de energia elétrica. Não se trata, no entanto, de um simples fornecimento de uma quantidade determinada de energia elétrica, mas na disponibilização de um sistema de abastecimento que permita ao utente a utilização de energia elétrica em regime de continuidade. Ou seja, na perspectiva do utente, o contrato traduz-se no direito de acesso à rede de distribuição elétrica, o que por sua vez lhe permite, a qualquer momento, simplesmente clicar no interruptor e de modo automático e instantâneo ver fornecida a eletricidade de que necessita. Devido à essencialidade do serviço, o artigo 5º da Lei dos Serviços Públicos consagra o princípio da continuidade, segundo o qual estes serviços devem ser prestados de forma ininterrupta. Existem, no entanto, situações que justificam a interrupção do fornecimento de energia elétrica, que é definida no Regulamento de Qualidade de Serviço como a ausência de fornecimento de energia elétrica a uma estação de consumo. Estas situações são elencadas no Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico e consistem em casos fortuitos ou de força maior, como por exemplo a queda de um raio, razões de serviço, razões de segurança, factos impostáveis aos operadores de outras redes ou instalações, acordo com o cliente, causas acidentais próprias do operador de rede e, por último, factos imputáveis ao cliente, como por exemplo o não pagamento da fatura, o impedimento de acesso ao equipamento de medição e a cedência não autorizada de energia a terceiros. Não obstante, perante a verificação de qualquer uma destas situações, exceto nos casos fortuitos ou de força maior, a prestação do serviço não pode ser suspensa sem que seja emitido um pré-aviso adequado. De acordo com a Lei dos Serviços Públicos Essenciais e também com o Regulamento de Relações Comerciais, a situação de demora do utente, na situação de demora do utente, a suspensão do serviço só pode ocorrer após a comunicação escrita de um pré-aviso com antecedência mínima de 20 dias relativamente à data em que a interrupção venha a ter lugar. E além de justificar o motivo da suspensão, o pré-aviso deve informar o utente dos meios que tem ao seu dispor para evitar a suspensão do serviço e para a retoma do mesmo. Assim, nestes termos, qualquer interrupção que não tenha por base uma das razões justificativas para a suspensão do serviço ou que, estando prevista, não cumpra com a exigência de pré-aviso nos termos e prazos estabelecidos, constitui uma interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica. E acresce que, no caso dos clientes de baixa tensão, a interrupção do fornecimento por facto imputável ao cliente nunca pode ter lugar no último dia útil da semana ou na véspera de um feriado, conforme determina o Regulamento das Relações Comerciais. Pois, quanto ao regime sancionatório, nos termos do artigo 2º do regime sancionatório do setor energético, compete à ERSE processar e punir as infrações administrativas à legislação que estabelece as bases do setor da eletricidade, às demais leis e regulamentos cuja aplicação e supervisão lhe compete, bem como as resultantes do incumprimento das suas próprias determinações, sempre que estejam tipificadas como contraordenação no regime sancionatório ou na lei. E encontram-se sujeitas ao poder sancionatório todas as entidades intervenientes no Sistema Elétrico Nacional que exerçam atividades sujeitas à regulação da ERSE. Nestes termos, e para o caso em questão, releva a linha U do número 1 do artigo 28 do regime sancionatório, que determina constituir uma contraordenação muito grave, punível com coima,
a interrupção de fornecimento de eletricidade nos casos não excepcionados ou permitidos por lei. A determinação da medida da coima é realizada nos termos do artigo 32, não podendo o seu montante exceder para cada infrator 10% do respectivo volume de negócios. Ainda no que respeita à interrupção do fornecimento de energia elétrica, à sexta-feira ou na véspera de um feriado, está em causa a linha J do número 3 do mesmo artigo 28, que qualifica a ocorrência como uma contraordenação leve sujeita a coima em montante que não pode exceder para cada infrator o correspondente a 2% do respectivo volume de negócios. A tentativa e a negligência são puníveis nos termos gerais e a ERSE tem o poder de determinar a aplicação de sanções acessórias caso a gravidade da infração e a culpa do infrator assim o justifiquem. Tanto a Lei dos Serviços Públicos como o Regulamento das Relações Comerciais determinam que cabe aos operadores das redes e aos comercializadores a prova de todos os factos relativos ao cumprimento das suas obrigações e diligências inerentes à prestação dos serviços. Isto tem especial relevo para a questão do pré-aviso, em que terá sempre de ser o comercializador a fazer prova de que efetivamente informou o consumidor das informações que ele lhe exige. Sem prejuízo do processo de contraordenação, o agente pode ser responsabilizado civilmente por factos que possam, nos termos da lei geral, gerar a responsabilidade civil. Neste ponto, é importante ter em conta que, apesar de a decisão de corte ser da competência do comercializador, a efetiva interrupção do fornecimento de eletricidade compete ao operador da rede que explora a rede de distribuição, que não é parte do contrato celebrado entre o utente e o comercializador. Nestes casos em que o comercializador ordena a interrupção de fornecimento sem motivo legítimo ou sem pré-aviso válido, não há dúvida de que incumpriu com o contrato e, portanto, é aplicável a responsabilidade civil contratual em que opera a presunção de culpa prevista no artigo 799 do Código Civil, cabendo ao devedor, assim, provar que a falta de cumprimento da obrigação não procede de culpa sua. Por outro lado, situações haverá em que o comercializador cumpriu com o contrato, mas ainda assim o operador da rede interrompeu o fornecimento. Por exemplo, uma situação em que o utente estava em mora no pagamento, foi emitido um pré-aviso, mas este regularizou os valores em dívida e o comercializador cancelou a ordem de suspensão. Mas ainda assim o operador da rede suspendeu o fornecimento. Aqui neste caso é importante considerar que os contratos de fornecimento de energia elétrica são, na verdade, contratos mistos, no sentido em que existe uma modalidade de compra e venda de eletricidade e uma modalidade de promessa de prestação de serviço dessa mesma eletricidade por terceiro. Pois no segundo plano é celebrado um contrato de uso das redes entre o comercializador e o operador de rede a favor de terceiro, pelo que deste modo o operador de rede é o promitente e devedor da prestação relativamente ao fornecimento de energia elétrica ao utente, pelo que o seu incumprimento é também ele gerador de responsabilidade contratual, operando assim, uma vez mais, a presunção de culpa do devedor. Haverá, portanto, situações em que apenas é possível recorrer à responsabilidade civil extracontratual. Imaginemos uma situação em que o utente estava em mora e o comercializador emite um pré-aviso e solicita a interrupção do fornecimento ao operador da rede. Entretanto, o utente regularizou a dívida e o comercializador cancelou o pedido de interrupção. Mas ainda assim, o operador de rede não só procedeu com a interrupção, como suspendiu o serviço na morada errada. Neste caso, não só o comercializador com todos os seus deveres contratuais, como o utente a quem foi interrompido o serviço poderá nem sequer ter uma relação contratual com esse mesmo comercializador. Deste modo, teremos de recorrer à figura da responsabilidade civil extracontratual, não se verificando a presunção de culpa, e por isso o utente terá de provar que a culpa do operador da rede na situação de interrupção do serviço, visto que estamos precisamente perante uma situação de responsabilidade extracontratual em que não existe a presunção de culpa. Em ambos os regimes de responsabilidade, cabe ao utente fazer a prova dos danos e, caso estejam preenchidos todos os requisitos da responsabilidade civil, o utente tem direito à indenização pelo interesse contratual positivo, ou seja, deverá ser colocado na posição em que estaria não fosse o facto que deu origem à obrigação de indenizar. E agora, numa nota suplementar, tendo em conta o estado em que vivemos, a Lei número 7 de 2020 determinou a proibição da suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais
durante a vigência do estado de emergência e no mês subsequente. De igual modo, a ERSA regulamentou inicialmente o aumento do prazo de pré-aviso para um total de 50 dias de antecedência em relação à sua suspensão e, numa segunda fase, determinou a proibição da suspensão até o dia 30 de junho. Na prática, o que isto significa é que, a partir do dia 1 de julho, será permitida a interrupção por mora no pagamento que surge durante o estado de emergência, para todos os casos em que o pré-aviso respeita o prazo de 50 dias de antecedência, bem como para todas as outras situações que tenham ocorrido fora do âmbito do estado de emergência. Deste modo, todos os utentes com valores em dívida até o dia 30 de junho devem regularizar os seus montantes em dívida ou celebrar um acordo de pagamentos faseados com o seu comercializador, de modo a evitar a suspensão do serviço. Muito obrigado. Obrigada a nós, doutor Eduardo. Já falou assim com um tom muito de regulador. Dou-lhe os parabéns. Sim, realmente era inevitável esta suspensão, não é? Até, penso que até para proteger os operadores do mercado, porque imaginem os estabelecimentos comerciais estarem fechados e haver um corte indevido de eletricidade, penso num restaurante, por exemplo, quando o dono do restaurante voltasse, os prejuízos poderiam ser realmente muito avultados e portanto, são as contingências do tempo.